gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Love Beauty Planet, que é uma marca gringa que chegou recentemente no Brasil, né? E ela tem uma proposta, assim, de ser uma marca sustentável. É uma marca que não faz testes em animais, que tem produtos totalmente veganos. E eu recebi esse kit da marca aqui numa caixa linda, né? Pelo The Insiders, olha só. Tem um kitzinho ecológico aqui, tem uma eco bag, uma bolsinha, uma xuxinha, um copo retrátil, tem canudo de metal. E junto com esse kit, né, vieram um shampoo e um condicionador da linha Hope and Repair da Love Beauty Planet. E essa linha Hope and Repair, né, especificamente, ela é uma linha voltada para a recuperação de cabelos danificados, principalmente de quem usa muita chapinha, de quem usa muito secador, química, e ela contém óleo de coco virgem na fórmula, né, que ajuda a nutrir e recuperar os fios, e flores de ylang-ylang. Aqui na embalagem é legal porque eles mostram, né, o que contém no produto, né, um pouquinho sobre a linha em si, um pouquinho sobre a embalagem também. Eles dizem aqui que ela tem óleo de coco orgânico, ylang-ylang é de fontes sustentáveis, é um produto vegano, com agentes de limpeza de origem natural, frasco 100% reciclável, sem silicone, sem parabenos e sem corantes. A Love Beauty Planet, ela também tem outras 3 linhas além dessa aqui, né? Uma voltada para detox de cabelos oleosos, né? Outra para hidratação e definição de cabelos crespos e cacheados, e uma outra linha voltada para nutrição de cabelos que sofrem com frizz. E o legal é que todas as linhas seguem essa proposta da marca, né? Todas as fórmulas dos produtos, elas têm 95% de ingredientes de origem natural, obtidas aí de maneira consciente, né, de fontes sustentáveis. Os condicionadores, eles têm uma tecnologia de enxágue rápido, né, o que faz que a gente precise de menos água para retirar o condicionador. E os frascos, né, que é o mais interessante, eles são feitos de PET reciclado pós-consumo, ou seja, são PETs usados, que foram reciclados, e todas essas embalagens, elas são 100% recicláveis após o uso. E também tem a questão deles serem totalmente veganos, né? Eles são isentos de qualquer ingrediente de origem animal. Os produtos também não são testados em animais, e todos eles são certificados tanto pelo PETA quanto pelo Vegan Action. E outra coisa bacana é que aqui no nosso país, né, a Love Beauty Planet, ela se associou ao WWF Brasil, né, que é um órgão que vocês já devem ter ouvido falar, né, que tem um logotipo com desenho de um pandinha. Essa parceria entre a marca, né, e a WWF Brasil é justamente para viabilizar a curadoria e a aceleração de projetos locais ligados ao desperdício. Bom, agora que eu já falei bastante sobre a marca, né, vamos aos produtos, né, que eu sei que é o que vocês estão curiosos para saber, né, se é um produto que vale a pena o investimento, se é um produto que realmente funciona. E eu já usei essa linha algumas vezes desde que ela chegou por aqui, né, inclusive hoje, que eu lavei o meu cabelo antes de gravar com essa linha Hope and Repair, né, que é voltada para cabelos danificados. E o que eu posso dizer dos produtos, começando pelo shampoo, que é esse aqui, é que ele é um shampoo perolado, tá? E eu achei que ele promove uma limpeza muito boa dos fios. Eu não sei se vocês já testaram outros produtos com essa proposta e essa vibe de ingredientes mais naturais, que tem produtos às vezes que eles são mais naturais, que não fazem tanta espuma, então você tem aquela leve sensação de que ele não limpa muito o cabelo. Mas com esse produto aqui, né, esse shampoo da Love Beauty Planet, eu achei ele bem diferente de todos os outros produtos com ingredientes naturais que eu tinha testado. Eu achei a limpeza dele muito boa. Você sente, ele faz espuma mesmo tendo esses agentes de limpeza de origem natural, né? Ele faz bastante espuma nos fios, então ele limpa muito bem. Achei que limpa até muito bem, por sinal. Já o condicionador, o que eu mais gostei nele é que você sente que ele é aquele condicionador que deixa o cabelo super macio, é aquele condicionador que desmaia o cabelo. Então foi até surpreendente, assim, quando eu usei a primeira vez, porque eu achava que eram produtos, assim, que promoviam um tratamento normal, né? Um tratamento que a gente precisa para cabelo danificado, mas eu achei que o condicionador, assim, é excelente, porque é um condicionador que deixa o cabelo muito macio, e você só precisa de 1 minuto, né, deixando ele agir nos fios. E ele tem aquela tecnologia que eu falei ali no início do vídeo, que é a tecnologia de enxágue rápido. Então, realmente, gente, essa tecnologia faz com que você consiga enxaguar, né, retirar o condicionador dos fios de forma mais rápida, assim a gente usa menos água, e de fato acontece isso. Ele não é aquele condicionador gorduroso que a gente tem que ficar passando
esfregando as mãos ali o tempo todo no cabelo pra retirar, e isso é bem legal, porque além dele sair rápido dos fios, ele também não gruda tanto na pele, né? Que vocês sabem que depois a gente usa condicionador, fica aquele restinho de condicionador ali, meio engordurado nas costas, que é o que causa principalmente espinhas, né, que a gente costuma ter nas costas por causa desse tipo de produto. Ele não gruda na pele, então sai muito rápido. Então eu gostei bastante dele por causa disso também. Então é uma linha que realmente funciona, né, ela consegue promover esse tratamento, né, necessário para um cabelo danificado, e eu, assim, consigo saber logo quando o produto funciona ou não, porque no caso do meu cabelo, que ele é muito danificado, um cabelo ressecado, eu já sinto logo no primeiro uso se o produto fez efeito ou não. E realmente fez efeito, porque quando o produto deixa o cabelo bem macio, que é o que eu gosto, do cabelo fique bem macio com o uso do condicionador e fácil de desembaraçar, de pentear, né, depois de lavar os fios, e também com esse brilho, né, depois que a gente faz a chapinha e o secador, é um produto que eu considero ser bom, que funcionou pra mim. Caso o seu cabelo seja oleoso, ou você tem um cabelo crespo, cacheado, ou sofre com frizz, você pode também procurar saber um pouquinho mais sobre as outras linhas da marca, né, que tem a linha para cabelos oleosos, que ela tem óleo de melaleuca, que eu adoro, inclusive tem um vídeo mara aqui no canal sobre o óleo de melaleuca, depois procura lá pra você saber os benefícios desse óleo. Tem a linha, né, para cabelos cacheados e crespos, que ela tem manteiga de murumuru da Amazônia e também uma fragrância de pétalas de rosas da Bulgária. E também tem essa outra linha aqui para cabelos com frizz, né, que ele tem óleo dourado de argan do Marrocos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas outras linhas, é só acessar o Instagram da Love Beauty Planet, @lovebeautyplanet_br, ou acessar o site deles, que é o lovebeautyplanet.com. Ah, e por falar em fragrância, né, essa linha que eu usei, que é a Hope and Repair, ela tem um óleo, né, da flor de Ylang Ylang, extraída de maneira sustentável da ilha de Comores. Esse óleo, gente, da flor de Ylang Ylang, ela deixa um cheirinho maravilhoso nessa linha. Então quando você usa os produtos, você sente um cheirinho assim suave de flor, uma coisinha bem gostosa ali, sabe? Que dá aquela sensação gostosa na hora que você tá lavando os fios. Então gostei bastante da fragrância dessa linha aqui. Bom, meninas, então é isso. Eu acho que já deu pra falar bem sobre os produtos, né, e também sobre a marca. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha da linha da Love Beauty Planet. Espero também que vocês tenham gostado, né, dessa proposta da marca, de ser uma marca aí uma marca sustentável, né, com ingredientes naturais. Mesmo que você não seja vegano, não seja tão adepta de produtos com ingredientes naturais, vale a pena testar os produtos, vale a pena conhecer a marca, conhecer um pouquinho sobre as linhas da Love Beauty Planet, porque com essas pequenas escolhas você já vai ajudar também a transformar o nosso planeta em um lugar melhor, um lugar mais sustentável. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos, e me sigam lá no Instagram da Iene Calmon, que eu tô sempre por lá contando novidade. Inclusive, tem fotinha desse kit lá, que eu contei um pouquinho no Instagram sobre o kit da Love Beauty Planet também. Então, beijo e até o próximo vídeo.